Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade e finalizando o nosso conteúdo sobre carboidratos, nós temos o último processo de metabolismo do carboidrato, que é o ciclo de Krebs. Lembra que quando nós falamos em metabolismo de carboidrato, de modo geral, eles são divididos em três partes, né? Que é a glicólise, que é a quebra da glicose ao piruvato, a descarboxilação do piruvato, que é a transformação do piruvato em acetilcoenzima A, e depois da acetilcoenzima A, o ciclo de Krebs. Hoje nós vamos falar e encerrar esse assunto que envolve a questão do metabolismo do carboidrato. Então, o piruvato, ele forma acetilcoenzima A na mitocôndria. Então, de modo geral, nós temos aí a glicose. A glicose, ela entra no citoplasma da célula. Lá no citoplasma da célula se converte em piruvato. E o piruvato está no citoplasma que entra na mitocôndria, onde vai formar acetilcoenzima A. Lembrando que alguns aminoácidos se transformam em piruvatos e esses em acetilcoenzima A, e outros aminoácidos, e assim como ácidos graxos, também dá origem a acetilcoenzima A. Lembrando, gente, que quando nós falamos em carboidrato, proteína e lipídio, o ponto de convergência, ou seja, o ponto que interliga essas três macromoléculas, é a formação de acetilcoenzima A. De modo geral, tanto os carboidratos como proteína e lipídio transformam-se em acetilcoenzima A. Então, como comentei para vocês anteriormente, o piruvato, que ele é convertido, né, da glicose no citossol ou citoplasma, ele vai entrar para a mitocôndria, onde vai ser transformado em acetilcoenzima A. Esse processo aqui é chamado de descarboxilação do piruvato. Então, gente, de modo geral, o processo de digestão das proteínas, carboidrato e lipídio vai dar origem a moléculas menores, como aminoácidos, monossacarídeo, que seria a glicose, e ácidos graxos, e vai ter o processo de degradação para transformar esses produtos em acetilcoenzima A. Depois que a acetilcoenzima A ela é transformada, ela é produzida, entra-se no ciclo de Krebs, onde vai levar à produção de próton e elétron, para que ocorra a formação de ATP, lá na cadeia de fosforilação oxidativa. Então, de modo geral, nós temos aqui, né, o acetilcoenzima A bem no início. Essa acetilcoenzima A, ela é transformada em citrato, o citrato é transformado em isocitrato, o isocitrato em alfa-cetoglutarato, o alfa-cetoglutarato em succinilcoenzima A, que é transformado em succinato, que é transformado em fumarato, que é transformado em malato, que é transformado em oxalacetato. E o oxalacetato, na presença de acetilcoenzima A, transforma-se em citrato. Esse daqui, gente, de modo geral, é o ciclo de Krebs. E se vocês observarem, em cada ponto desse ciclo de Krebs existe a participação de enzimas, que vai convertendo essas substâncias em outras. Lembrando que o objetivo desse ciclo de Krebs é levar a produção de elétrons, a captação de elétrons, né? De modo geral, o ciclo de Krebs ele tem um rendimento de 2 ATP, porque como entra 2 piruvato e como tem a formação apenas de 1 ATP, consequentemente forma-se 2 ATP. O ciclo de Krebs forma 2 ATP, mas ele produz muito mais elétrons, que vai para a cadeia de transporte de elétrons, produzindo assim mais ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula energética. Quais são os compostos intermediários do ciclo de Krebs? Pode ser utilizado como precursores, né? Então, por exemplo, o oxalacetato e o alfa-cetoglutarato. Nesse caso aqui, nós temos aí o asparto e o glutamato, que pode produzir o oxalacetato e o alfa-cetoglutarato. O succinilcoenzima A pode ser produzido pelo grupo M, e o oxalacetato ele pode ser produzido da gliconeogênese. Então, pode-se obter outros produtos além do ciclo de Krebs, além diretamente do ciclo de Krebs, por outras vias.
Regulação do ciclo de Krebs, né? Se vocês observarem, a regulação ela é feita pela enzima piruvato carboxilase. O que seria isso? O piruvato, para ele ser convertido em acetilcoenzima A, precisa da enzima piruvato carboxilase, né? Que transforma o piruvato em oxalacetato. Nesse caso aqui, ó, regulação do ciclo de Krebs é feito pela enzima piruvato carboxilase, que transforma o piruvato em oxalacetato. Então, isso quando tem um alto consumo de glicose, há acúmulo da acetilcoenzima A. Se tem muita acetilcoenzima A, mas não tem um oxalacetato, não tem como ter a transformação do oxalacetato, acetilcoenzima A, em citrato. Então, quando se percebe que tem um alto consumo de glicose e tem acúmulo da acetilcoenzima A, ativa a enzima piruvato carboxilase, que em vez de transformar o piruvato em acetilcoenzima A, transforma o piruvato em oxalacetato. Assim pode ter o início do ciclo de Krebs. E nós temos aí o ciclo do glicoxilato, que é uma via alternativa do metabolismo de acetilcoenzima A, né? Algumas bactérias, leveduras, vegetais, eles têm enzimas como a isocitrato liase e a malato sintase, né? Que não tem no organismo dos animais. E aí ela pega esse acetilcoenzima A e forma-se um outro ciclo, que é o ciclo do glioxilato, que não acontece em seres humanos, tá? Tá aqui, ó, por exemplo, aqui no início, acetilcoenzima A, tá? E aí vem a citrato sintase e leva à produção do citrato, isocitrato, e aí nesse caso tem a isocitrato liase, que leva à produção do glioxilato, tá? Malato, oxalacetato, como também pode levar à formação do fumarato e, consequentemente, da glicose. Esse é um ciclo alternativo que não acontece nos seres humanos. Isso quando tem também uma grande quantidade de acetilcoenzima A. Acontece mais em bactérias, leveduras e alguns vegetais, e isso só acontece porque eles têm essas duas enzimas presentes que o homem não tem, a isocitrato liase e a malato sintase. Turma, o ciclo de Krebs seria esse, de modo geral, e dúvida, mantenha contato.